Bom dia, meus amados. Hoje é dia 7 de agosto de 2024. Vamos falar hoje sobre o significado do portal triplo 888 ou triplo 8. Nós vamos também depois falar sobre algumas coisas que nos são colocadas aqui como dúvidas para esclarecer alguns seguidores que perguntaram bastante nos últimos dias como manter a frequência e a vibração mais elevada que tanto se fala agora. E também vamos reportar algo sobre a dualidade que ainda está alimentando as sombras. Por que essa dualidade alimenta e prolonga a vida das sombras ainda no nosso planeta? Então, começando aqui a conversa sobre o portal triplo 8. Hoje é dia 7, amanhã é 8 de agosto. Então, 8 do 8, 2024, soma-se mais o número 8. 2 mais 2 mais 4. O 8 sempre foi um número muito importante, porque por si só, como peso energético, ele tem, eu diria, uma propriedade diferenciada. Porque além de representar a prosperidade, ele também representa o infinito. E ele sempre teve importância, mas agora, em 2024, a importância dele é muito maior e nós vamos trazer aqui algumas considerações para explicar o porquê que agora ele é mais importante. Porque nós sabemos que a cada 9 anos fecha-se um ciclo, com o final 1, ou 2, ou 3, ou 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Obviamente, a cada 9 anos nós temos um portal 888. Porque a cada 9 anos o ano, somado seus números, forma sempre um 8. E 8 de agosto tem todos os anos. Nós tivemos em 2012 a entrada definitiva e total do planeta Terra no cinturão de fótons. Isso acontecia a cada 13 mil anos, mais ou menos, na média, uma vez que o ciclo de precessão ele tem 25.920 anos, também chamado de calendário maia. E por duas vezes, tanto na era de Leão quanto na era de Aquário, o Sol e o nosso sistema todo, com o planeta Terra, sempre passavam pelo cinturão de fótons por uma era chamada Era de Luz, que tem por duração em média 2.160 anos. Agora nós estamos novamente neste tempo de luz. A diferença é que nós entramos agora nesta Era de Aquário, não mais na mesma frequência das vezes anteriores, desde que a Terra foi criada. Porque pela espiral galáctica e o nosso sistema estando no braço de Órion, que é a periferia desta galáxia Via Láctea, cada vez que se completa uma espiral, segundo algumas informações recebidas via canalizações, porque ninguém tem condições de saber exatamente quanto leva esse tempo, mas as informações que nós recebemos é que a cada 225 milhões de anos, o sistema solar e a Terra davam uma volta ao redor da galáxia. Como é uma volta em espiral, e a espiral sempre fecha para dentro, uma força centrípeta, obviamente ela foi entrando, cada vez que dava uma volta, um pouquinho para dentro. Só que agora, em 2012, quando completou-se esses 225 milhões de anos, e mais um calendário maia, e mais uma entrada na era de Aquário, o nosso sistema solar ele conseguiu, depois de tantas voltas, adentrar 1/8.
Isso faz toda a diferença. Às vezes as pessoas perguntam o que é uma oitava. Bom, vamos supor que a galáxia seja um disco de vinil, ou um DVD, um CD, qualquer coisa, que tenha 8 faixas. E o centro, aquele buraquinho do centro, é o Sol central galáctico, ou buraco negro, que puxa tudo para dentro de si. Então tudo que está fora vem para dentro um dia. De tanto girar, um dia cai dentro. Então nós temos 8 faixas, nós estávamos na última faixa, na oitava, lá fora. Agora entramos uma oitava para dentro, estamos na sétima. Se colocarmos a primeira ao redor do centro, estamos agora então na sétima. Entramos. E como nós entramos uma oitava, a luz não é mais fotônica, a luz é cristalina, ou luz gama, também chamada de adamantina. Isso faz uma diferença muito grande, porque tudo que existe no planeta Terra, ele é criado, ou foi criado, em função da luz, da frequência dessa luz que chega, que misturando-se com os demais gases e o que tiver aqui, enfim, que ajuda a criar, vai criar coisas diferentes. Por isso nós falamos que estamos em transição planetária. Em 2015, nós tivemos um portal 888. E foi depois de 2012. Mas as informações que nós recebemos durante esses anos é que, embora a Terra tenha adentrado na Era da Luz em 2012, demorou pelo menos 4 anos para adaptar tudo que é vida e consciência neste planeta, porque desta vez ia mudar realmente muita coisa. Então nós tivemos 4 anos no nosso calendário gregoriano de espera para que as mudanças realmente começassem. Foi por volta de 2016 que tudo começou realmente a mudar em função desta entrada na Era de Aquário, dessa entrada de uma oitava na espiral galáctica. Já em 2016, 2017, algumas informações que chegaram foram colocadas em forma de textos, que eu publiquei, estão lá na minha página do Facebook, para quem quiser, e também que hoje já existe na forma de e-books, porque depois nós editamos todos os textos a cada ano, desde 2015 até 2023, totalizando 9 anos, 9 e-books. Estão lá para quem quiser. Em 2016, realmente começaram as mudanças. E nós estamos agora em 2024, então completando um ciclo de 9 anos, repete-se o portal 8, triplo 8. Este ano é um ano realmente decisivo. Embora ainda não vemos as mudanças, porque elas demoram um pouco para serem mostradas, em função que a nossa consciência tem um delay um pouco retardado na percepção das coisas que acontecem aqui na terceira dimensão. Nós vamos realmente aparelhar a nossa consciência na velocidade dos acontecimentos quando aconteceu o evento, que deve acontecer de agora até final de 2025, é a previsão, porque fecha-se a janela de 50 anos, que eu já falei também, que iniciou lá por volta de 1975. Uma vez que nós estamos agora abrindo o portal triplo 8, nós vamos potencializar tudo que esse portal ativa. Se o portal 8
já significa uma oportunidade dentro daquilo que nós conhecemos como prosperidade. Lembrando que prosperidade não é só financeira. Financeiros são recursos necessários, mas a prosperidade é criar mais daquilo que nós nos sintonizamos, mais daquilo que gostamos, mais daquilo que nos faz bem. Inclusive o financeiro, obviamente. A prosperidade vai chegar para quem atrelar sua frequência. Porque se não tem frequência, o portal por si só não faz nada. É como ter uma internet de altíssima velocidade e você ter um computador de primeira linha, um celular muito evoluído, muito atualizado, muito bom, como se diz, mas não ter a senha para acessar os dados. Você não tem frequência. Então é preciso que nós tenhamos a frequência da prosperidade. Por isso depois eu vou falar aqui sobre como manter a frequência e a vibração mais elevada. Esse portal 888, ele vai trazer essas oportunidades para aqueles que realmente querem e estão na frequência da prosperidade. E essa prosperidade, ela vai se ampliar cada vez mais, porque o 8 também representa a continuação, o infinito. Tanto que se você passar um lápis em cima de um 8, sem levantar o lápis, você vai fazendo ele, vai repetindo, vai escrevendo em cima sempre. Não precisa tirar ele, porque ele vai, faz as voltas e, tá sempre, e faz o mesmo lugar. Quer dizer, ele está sempre numa linha infinita, sem fim. Porque também nós entramos agora num novo ciclo, que não mais será de terceira dimensão, e sim de quinta dimensão e acima, tudo que tiver frequência neste planeta Terra. Nós teremos também, por causa desta infinitude que representa o 8, a continuidade daquilo que nós materializarmos agora, aquilo que nós conquistarmos agora. E veja que não é só o financeiro, só a questão pessoal, de relacionamentos, mas principalmente a nossa frequência de consciência. Se nós elevarmos a consciência agora, nós entraremos num tempo de infinitude, num novo tempo onde a alma fará sua ascensão e não voltará mais para a terceira dimensão, para o mundo de provas e expiações. Ingressará num mundo de regeneração. Isto é importante porque estamos realmente neste portal, na abertura desta frequência. Nós precisamos entender que também está muito próximo aquilo que nós chamamos de reset de sistemas. Porque tudo que é velho vai deixar de existir para dar lugar àquilo que é novo, um novo tempo. Então, o sistema financeiro também deve mudar em breve, nós vamos ver isso. Assim como todos os sistemas, já foi dito aqui, tudo que tu possa imaginar faz parte de um sistema, seja ensino, religião, de governo, energético, de produção, financeiro, profissional, relacionamento. São sistemas. Porque tudo faz parte, inclusive o sistema de crenças.
tudo vai mudar para se adaptar ao novo, a quinta dimensão. Sair de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Isso a maioria consegue entender, porque vem se falando isso há muito tempo. Na medida que nós entramos neste portal, e nós já estamos nele, porque o portal não é só o dia 8 de agosto. Um portal ele tem um tempo de abertura em média de 21 dias. Então é 10 dias antes e 10 dias depois, e mais o dia que ele realmente está aberto, como a gente imagina. Então já começou esse portal, já estamos dentro dele. Vamos aproveitar essa oportunidade. Porque agora este portal ele é o primeiro portal de fato dentro da era de Aquário. Dentro do tempo que a Terra saiu da escuridão. E dentro do tempo que o nosso planeta está 1/8 dentro da espiral galáctica. Então, dizer que os outros tempos, quando acontecia, e a cada 9 anos acontecia, o portal 8 do 8 do 8, triplo 8, as coisas mudavam um pouquinho, mas se perdia, porque não tinha vibração, frequência para a infinitude. Porque a vibração da Terra ainda era de terceira dimensão. Estamos, de fato, entrando agora na Era Dourada. Não há o que contestar. O ciclo se iniciou por volta de 2012, mas a Era Dourada, de fato, inicia agora. Porque é o primeiro portal dourado dentro da nova frequência do planeta. Então nós vamos aqui também falar um pouquinho sobre como manter a frequência e a vibração mais elevada. E foi a pergunta que foi feita por diversas pessoas justamente agora, nesses últimos dias. Bom, nesses últimos áudios foi falado bastante sobre esses assuntos, que é preciso olhar as coisas de uma forma diferente. Porque as coisas estão realmente mudando. Agora, se eu olhar, então vai ter o portal, vai tudo mudar, então está tudo tranquilo. Em parte, sim. Em parte, não. Porque tem uma parte que você precisa fazer. O portal vai fazer uma parte. A energia que chega faz a sua parte, mas você tem que fazer a sua parte. Não há como mudar isso. Falei aqui antes que é como se fosse um sinal de Wi-Fi, muito bom, com aparelhagem boa, daí tu chega ali, alguém diz assim, olha pessoal, a senha para acessar o Wi-Fi é tal. E você não coloca a senha. Você não entra na frequência. Não vai acessar. Estamos aqui falando há muito tempo, há muitos anos, para esta chegada do novo tempo, das novas frequências. Quantas vezes foi falado, estamos num tempo de transição. Vamos elevar a frequência, vamos nos manter elevados. Manter a frequência é você olhar aquilo que está desaparecendo, aquilo que vai deixar de existir, aquilo que está inclusive ainda acontecendo. E mesmo sendo um cenário ruim, você saber e entender e acreditar e confiar que o novo tempo está ali na frente.
Nós temos todas as provas, todas as informações que o tempo está chegando, mas o que falta para aguentar mais um pouco? Ah, porque quer para hoje, quer para amanhã, mas isso não vai acontecer num dia. Se acontecesse num dia, a população da Terra simplesmente desapareceria. Talvez o próprio planeta. É preciso ajustar aos poucos. Se você vai ajustar uma frequência de uma emissora num aparelho de rádio. Quem que não conhece um rádio onde se escuta emissoras de rádio, FM, AM, onda curta, qualquer uma que seja? Tem lá um botãozinho e você vai mexendo para a direita, para a esquerda. Se não é digital, tem um botão. Você tem que mover a frequência para as laterais, da direita para a esquerda, até achar a frequência da emissora que você quer. Quando você começa a sintonizar a frequência da tal emissora, ela tem um tempo de ajuste. Se tu passa muito para a direita, o sinal sai. Se passa um pouquinho para a esquerda, o sinal sai. Você vai ter que ajustar na linha exata, onde não tem chiado, inclusive. Se não tem muito chiado, mesmo que está sintonizando. Tem interferência. A frequência nossa é a mesma coisa. Nós precisamos alinhar a nossa frequência com as frequências que chegam, fazer uma sobreposição de duas linhas. Aí não tem interferência, não tem chiado, não tem nenhum problema. Tá perfeito. Não é muito difícil manter a frequência. Alguém já me disse, mas como manter a frequência olhando toda essa calamidade, todas essas desgraças que acontecem ao redor? Sim, é verdade, não é fácil. Mas quando a gente olha tudo isso e sabe o que está acontecendo, entende o que está acontecendo, e sabemos que nós somos almas, não somos corpos, nós somos almas imortais, estamos momentaneamente num corpo experienciando tudo isso. Vamos aprender algumas lições ainda? Vamos aprender a ser solidários, compassivos com aqueles que estão sofrendo mais, com aqueles que passam pelas provações. Nós mesmos podemos ter algumas provas, algumas lições, algumas dívidas kármicas para acertar, porque nós não lembramos das vidas passadas e a vida é continuada. A vida de hoje, a atual encarnação, é o resultado da soma de todas as vidas anteriores, todas as encarnações anteriores, todas as experiências anteriores, todo o acerto e todo o erro que cometemos, tudo aquilo que plantamos e colhemos e replantamos novamente, enfim. Nós somos, como já foi dito tantas vezes, arquitetos de nós mesmos. Construímos a nossa história, construímos a nossa caminhada e colhemos agora o aprendizado. E o resultado? Olhar para as coisas com esta visão, com este entendimento, faz com que a gente simplesmente veja o drama e não faça parte do drama. Aí você mantém a frequência. Mesmo que às vezes baixe um pouquinho a frequência, mas ela retorna rapidamente para o nível superior. Mesmo que estejamos passando por dores e sofrimentos pessoais, familiares, ao redor de nós, entender que cada um está fazendo o seu ajuste final. Muitas almas encarnadas conseguem a sua ascensão, a sua frequência para ascensionar exatamente porque pagam a conta com a dor e o sofrimento. Era uma dívida kármica, ou então parte da dívida kármica, e o preço que a alma escolheu foi aquele, a dor, o sofrimento, a dificuldade, porque
falar bem a verdade. Se a nossa vida ela estiver sempre maravilhosa, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma dor, sem nenhum transtorno, sem nenhum sintoma negativo de nada, nada. Nada que nos preocupe, que nos tire da zona de conforto. Será que faríamos alguma coisa? Será que conseguiríamos evoluir de fato como seres de consciência que somos? Eu acredito sinceramente que se a gente não passasse por nenhuma dificuldade, nenhuma prova, nenhuma lição, a nossa consciência, estagnaria e cairia ainda mais, porque quando estamos em todos os recursos disponíveis e não precisamos fazer nenhum sacrifício, nós abusamos. Porque a nossa consciência está aqui para criar e ela precisa criar. E não tem nada para criar novo. Tudo está certo, tudo está às mil maravilhas, ela vai aprontar alguma. Não tem nem dúvida disso. Então é preciso manter essa frequência. Quando tem alguns sintomas, olhar o sintoma. Bom, vamos ver o que isso está me mostrando. Não importa se o sintoma é um sintoma sem causa, que é um sintoma da ascensão, se é um sintoma que tem realmente uma causa e que precisa depois de cuidados médicos. Sempre olhar para o sintoma e dizer: você é o aviso que eu precisava receber para entender que tem algo que eu preciso prestar atenção, preciso mudar. O que isso quer me dizer? Você veio para eu? Se eu recebi esse aviso, porque eu sou o destinatário, o universo não era de endereço, jamais. O recado é para mim, não é para outro. Então, aceitar o recado. Primeiro ponto, aceitar o recado. Segundo ponto, o que o recado está dizendo. Terceiro, ir para a ação. Porque precisamos resolver a situação. Se vem uma coisa que me traz prejuízo, desconforto, trabalho, que não era necessário, ou mesmo uma doença, uma perda. É normal no começo haver até uma certa indignação, uma certa revolta, mas no momento que nós vamos analisar e entender se veio para mim é porque eu tinha esta conta. Se não iria para outro que teria a conta, não há a mínima chance de haver engano nisso, porque as leis maiores, as leis naturais, as leis divinas não falham. Então, a primeira percepção veio para mim, então é para mim. Opa, tem uma coisa que eu preciso entender. O que é preciso entender? Por mais difícil que seja, demonstrar e sentir gratidão pela oportunidade de quitar uma dívida pendente da nossa alma que nem sabíamos. Porque sem quitar essas dívidas nós não vamos ascensionar. Porque, como disse o grande mestre, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então é o tempo da colheita. Plantou espinho, vai colher espinho. Plantou rosas, vai colher rosas. Plantou trigo, vai colher trigo. Esta é a lei máxima. Cada um colhe aquilo que semeia. Ninguém passa o que não precisa passar. E está tudo certo. Manter a frequência é olhar tudo isso com este entendimento. Por mais difícil que seja, é preciso manter a serenidade para aceitar
Porque aquilo que veio foi a tua alma que pediu antes de encarnar, porque ela sabia o que faltava ainda para pagar o carnê das sucessivas encarnações. Tinha algumas continhas ainda pendentes. Ao aceitar, nós soltamos a dívida, porque a dívida se dissolve. Compreender, aceitar, soltar. O processo da cura. E por fim, vamos aqui falar da dualidade. Porque a dualidade se encaixa aqui na questão da prosperidade e de manter a frequência, porque a dualidade ela muda a faixa de frequência, eleva ou baixa. Então, quando você eleva a consciência, você entra na faixa mais elevada da prosperidade. Tudo vai fluir para o lado positivo. Quando baixa a frequência, que é a outra parte dual, tudo vai atrair para as frequências negativas também. Tudo chega em você de acordo com a emanação da tua frequência. Elevou a frequência, atrai frequência elevada, coisas de frequência elevada. Baixou a frequência, vai atrair coisas de frequências baixas. Mas isso é a coisa mais natural, porque é da lei da vida, é da lei universal. Poderíamos falar aqui da dualidade também, que é criada para nos confundir. Uma dualidade que não é nossa escolha. Quantas coisas são criadas hoje? Todo dia, toda hora, em qualquer momento. Em todos os segmentos da sociedade humana, principalmente o sistema de comunicação, seja midiáticos e seja comunicação verbal, pessoas para pessoas, cara a cara, como se diz. Criar confusão, conflitos. Podia ser uma coisa boa, mas a noticia de uma forma que traz coisa ruim. Podia ser uma coisa que vai trazer confiança, mas divulga de uma maneira que traz medo. A mesma notícia, o mesmo assunto. A dualidade. A forma como é transmitida, a forma como é dita, a forma como é entendida. E assim é em tudo. As reações de cada um de nós, de acordo com aquilo que ouve, que vê, que entende. Você pode olhar aquele que te deu um prejuízo e ficar tão incomodado ao ponto de querer meter um muro na cara dele. Ou até, como acontece às vezes, vai pro extremo. Mata o outro porque o outro cometeu um atentado contra você, te deu um prejuízo, te causou um grande problema. Então você vai entrar na dualidade da sombra. Mas se você olhar a situação e disser assim, bom, ninguém passa o que não precisa passar. O universo é sábio. Colocou um crápula na minha vida para me dar o prejuízo que eu tinha que quitar uma conta que eu fiquei devendo numa vida passada, mas eu não lembro. E eu preciso harmonizar, porque eu estou na última encarnação, antes da transição planetária, do final desse ciclo. Se eu não harmonizar a minha energia, a minha frequência, eu não tenho frequência para ascensionar. Eu já falei aqui tantas vezes que o pior prejuízo, a pior desgraça que nós poderíamos sofrer nesta atual encarnação é perder a ascensão, perder o direito da ascensão da nossa alma. Isso nos remeteria a mais um período longo, que pode ser 100.000, 200.000, 500.000 anos, no mundo ainda de provas e expiações. Isso seria um prejuízo. Mas se alguém me tomou algo e me deu um prejuízo material, eu paguei aquela conta
e estou livre. Claro que pode ter outras contas, mas pelo menos desta eu estou livre. Então eu vejo a situação por um ângulo mais elevado e sou grato por ter tido a oportunidade de primeiro ter aquele recurso para depois pagar aquela conta que eu não sabia. Quando nós olhamos esse lado positivo, porque tem sempre o lado positivo e o lado negativo. O lado negativo é aquele do prejuízo, o lado positivo é este entendimento. Se olhamos o lado positivo e de fato sentimos isso, porque da boca para fora não vai resolver nada. Dizer para o universo, eu agradeço porque eu tive a oportunidade, mas lá no interior do meu ser, a raiva está me comendo e se o sujeito aparecer na minha frente, eu passo com o trator em cima dele. Não vai resolver nada. Mas se eu vibrar realmente nesse entendimento, eu não vou ficar com raiva daquele que me deu o prejuízo. Eu vou dizer que bela oportunidade, não importa quem foi. Aquele que me roubou vai ficar com a minha dívida. Ele comprou a minha dívida. E eu me libertei dela. Não material, é claro, a dívida de alma. Quando eu entendi isso, o universo, que é sábio, e lê tudo aquilo que nós fazemos, e sente tudo o que nós fazemos, e nós não dá nada e não tira nada, ele só troca. Ele diz, muito bem, agora você tem um mérito, e em pouco tempo recupera tudo novamente. Já ao contrário, o outro lado da dualidade desse mesmo assunto, desse mesmo item, a pessoa se revolta, amaldiçoa todo mundo, quer matar o sujeito que lhe deu prejuízo, e fica esbravejando e às vezes passa semanas, meses, anos e está sempre lastimando. Eu tinha e me roubaram, eu tinha e perdi, eu tinha e não sei o quê. E ele está sempre naquela frequência negativa. O que acontece? O universo fica de braços cruzados esperando ele se ajustar. E ele não se ajusta e o universo não dá nada. E ele fica na miséria, no prejuízo, porque perdeu tudo. É a mesma coisa um relacionamento. Eu já conversei com pessoas que têm 30, 40 anos que o marido ou a esposa largou, deixou a pessoa, não quis mais, saiu com outra pessoa e acabou. Acabou o casamento. A pessoa ainda sofre. 30 anos depois está sofrendo as dores da perda do amor da vida. Tivesse entendido que ninguém passa o que não precisa passar, numa semana não doía mais. E um mês depois já estava olhando com um olhar meio enviesado, né, para não mostrar muito na cara, para qualquer um que passa na frente, ou qualquer uma, já se interessando no novo relacionamento, porque a vida segue. E daqui a pouco já está lá, muito bem, feliz. E ainda vai dizer, me livrei de um traste, de uma porcaria, né, de algo que não serve, me fazia mal, me livrei de um peso. É assim que é. E poderia ser. A dualidade, ela é duas linhas que andam muito próximas. Tanto é que nós temos algumas orientações, às vezes, que comparam o amor e o ódio. Nós achamos que amor e ódio são extremos. Eles são extremos dentro do peso energético. Mas eles andam de mãos dadas, lado a lado. É uma linha tênue que separa um do outro. Porque você pode estar amando uma pessoa intensamente e num piscar de olhos você pode odiá-la com a mesma intensidade, porque ela fez algo que você realmente sentiu profundamente, então você passou do amor ao ódio instantaneamente. Ou vice-versa. Você pode também odiar uma pessoa e daqui a pouco você vê que estava equivocado e você começa a olhar com um olhar amoroso. Mais demorado um pouco nesse caso, mas temos sempre a percepção de que, de fato, a dualidade
esteja junto. Tanto que nós estamos no mundo de dualidade, de polaridades. Então, vamos agora vibrar alto neste portal 888, porque qualquer portal que se abra, esteja aberto, aquela frequência que você mantém dentro de você, ela vai aumentar muito, muito mesmo. Imagina o portal do infinito, 888. O primeiro portal realmente dentro da era dourada. É muito importante manter este equilíbrio e esta frequência, porque daí você prolonga muito a mesma frequência que você manter agora, que você criar agora. É importante isso, tá bem? Então agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.